Bahia tem semana de começo de reforma do Estatuto e a gente está sendo convocado a aprender e entender esse debate. Fala galera do YouTube, beleza? Eu sou o João e esse é o canal João Bahia, o seu canal de torcedor para torcedor. Chegando por aqui, segundo vídeo do dia, agora 2 horas da tarde, depois do seu almoço. Já pedindo para você, por favor, deixar aí o seu like, se inscrever, mandar nos grupos, ativar o sininho para não perder nenhuma das notificações e me seguir nas redes sociais, que é importante demais para poder ajudar o meu trabalho. Se sentir à vontade, Pix na descrição, superchat, seja membro, gostei demais, tudo isso aí para ajudar financeiramente o canal, porque o canal está no roxo e precisa da sua ajuda para poder começar a caminhar financeiramente bem também. Quero falar com vocês sobre algumas coisas que estão acontecendo e que vão acontecer no Bahia. O primeiro encontro do Conselho Deliberativo sobre a reforma do Estatuto terá como tema a exposição da ideia geral e a coleta de sugestões. Terá a participação da Comissão Provisória da Reforma do Estatuto, a presença do sócio, que será limitada a capacidade da sala, torcedores no chat do YouTube do clube. Quando será? Na quinta-feira, às 19 horas, com transmissão na TV do clube. E isso vai ser deveras interessante. Por quê? Porque a gente recebeu da Comissão Provisória a temática para a reforma do Estatuto do Esporte Clube Bahia. E a gente vai conversar um pouco a respeito disso agora. É importante ressaltar que nós queremos muito e procuramos saber muito do futebol do clube, e isso vai um pouco além do futebol do clube. A composição da mesa, ela é feita pela Andrea Brito, que é a coordenadora, pelo Caio Botelho, que é o subcoordenador, pelo Edmário Silva, pela Fernanda Tude, pelo Leandro Fernandes, pelo Luiz Cláudio e pelo Thiago Dória. E são convidados o Luiz Augusto e o Humberto Neto. São pessoas que vão fazer valer essas coisas. O cronograma básico tem os objetivos e a síntese de manutenções, alterações e inovações da proposta do Estatuto. O cronograma, ele segue assim, ó. De janeiro a março foi a elaboração e apresentação de uma minuta de sugestões iniciais de debate acerca do Estatuto. De março a abril, a realização de audiências com a agenda pública para o debate no âmbito do Conselho Deliberativo para acolhimento de sugestões. Maio, a elaboração e apresentação de uma proposta nova de redação do Esporte Clube Bahia para posterior à deliberação pelo Conselho Deliberativo e Assembleia Geral de Sócios. Quais são os objetivos disso? Manter ou incrementar o sistema de governança e transparência que se mostrou alinhado com as boas práticas esperadas e obteve notoriedade em todo o país, tornando-se paradigma. Adaptar a estrutura institucional à realidade da associação após o closing do Bahia SAF, especialmente quanto à drástica redução de orçamento e da demanda operacional. Preparar a associação para os novos projetos, estruturando requisitos que permitam a implantação de iniciativas conciliando segurança e agilidade, simplificar a estrutura associativa e os processos internos, adaptar a redação do documento a parâmetros mais atuais. Qual é a síntese das propostas de manutenção, alteração e inovações? Vamos ver agora. Da construção da sede, fins, duração e dissolução, dos valores, signos, símbolos e insígnias, dos associados para os seus direitos e deveres, dos órgãos da associação e seus processos eleitorais, Assembleia Geral, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Conselho de Ética e a Diretoria Executiva, das regras de governança, integridade e transparência, das disposições finais e transitórias, de pontos de apoio de atenção e discussão pública. A síntese: a constituição da sede, fins, duração e dissolução. Mantém-se a descrição da associação com a informação de um novo endereço. Permanece a previsão de abertura de unidades, excluindo as seções regionais e representações
representantes credenciados. Regras relativas à constituição de SAF também se mantêm. Prazo de duração e de extinção patrimonial ficam como estão, bem como as regras de dissolução, que estarão em todos concentrados aqui. Normas sobre os outros assuntos ficam realocados no capítulo a seguir. Dos valores e símbolos, passam a figurar aqui os valores da instituição e a cláusula pátria da democracia. Regras sobre núcleo de responsabilidade social e de conselhos de outras entidades passam para o capítulo seguinte. Regras sobre escudo, bandeira, hino, uniforme e sua proteção ganharão nova redação e imagens vetorizadas com referências técnicas necessárias. Nesse ponto, deve-se ponderar a possível ampliação de um quórum da Assembleia Geral destinada à aprovação desses símbolos. Dos associados, os seus direitos e deveres. Otimizar as categorias ordinárias de sócios, contribuinte, patrimonial e remido, respeitando eventuais direitos individuais e prevendo ainda a possibilidade de criação da categoria sócio-atleta sem pagamento de mensalidade, similar ao atual programa Base Tricolor. Autorizar a vinculação de associados a modalidades esportivas específicas, priorizando o uso das suas contribuições à referida modalidade, eliminar referências a dependentes, figura não utilizada pelo clube, redução do prazo de inadimplência para 3 meses, com processo simplificado de exclusão do quadro social. Haverá vedação expressa para a readmissão de sócio que tenha sido excluído por processo ético disciplinar. Dos órgãos e processos dos órgãos da associação e seus processos eleitorais. Os antigos poderes passam a se chamar órgãos. Além dos atuais, cria-se o Conselho de Ética com formato e regras similares ao Conselho Fiscal, com a atribuição de aplicar normas e integralidade e julgar os processos éticos, ficando extintos a Corte Especial de Cavalheiros e a Comissão de Ética do Conselho Deliberativo. Regras de impedimentos ficam como estão. Assembleia Geral. A disciplina de Assembleia Geral permanece em grande parte. Além da melhoria na redação dos dispositivos, serão melhor organizadas regras sobre alienação de bens imóveis e competências. A Assembleia Ordinária de Análise de Contas não terá mais o item de apresentação do orçamento, uma vez que já acontece no meio do ano. A proposta orçamentária será conhecida desde novembro do ano anterior em reunião ordinária do Conselho Deliberativo, sendo obrigatória sua ampla divulgação desde então. Será incluída essa regra expressa, prevendo que a Assembleia de Eleição deverá ser comandada pela Comissão Eleitoral, como já ocorre na prática há anos. O Conselho Deliberativo. Em relação ao Conselho Deliberativo, serão reorganizadas reuniões ordinárias, com a antecipação de reunião de orçamentos para novembro. A otimização desses tipos societários exclui a taxa de reunião para fixação de taxa de transferência. Apenas as regras fundamentais de convocação permanecem no Estatuto. Os detalhes da eleição da mesa, da convocação de suplentes, da justificativa de falta, as minúcias sobre a convocação de documentos, a formação de comissões, honrarias e ordens das sessões serão remetidas ao regimento interno do Conselho. Haverá uma regra geral prevendo possível recurso ao Pleno toda vez que qualquer decisão da mesa também a ser disciplinado no R.I. Haverá previsão expressa sobre a obrigatoriedade das reuniões e a manutenção do arquivo público das gravações, sendo mantidas regras quanto à presença de sócios e quanto ao eventual sigilo da reunião, cujo pormenores também são mantidos no remetidos ao regimento. Mantém-se a competência do Conselho para escolher o indicado da Associação do Conselho Fiscal do Bahia SAF. O Estatuto irá prever apenas prazos e requisitos básicos para o cargo e outras regras para que essa escolha que estarão no regimento. Outras competências serão organizadas, como a criação de diplomas legais e a aprovação de novas iniciativas, condicionadas à apresentação através de projetos de viabilidade.
A Corte Especial de Conselheiros e a Comissão de Ética do Conselho deixarão de existir. Todas as regras sobre o processo disciplinar, penalidades e recursos serão previstas em capítulo próprio e desdobradas no Conselho de Ética. O Conselho divulgará suas listas de presença e a exclusão dos faltosos será automática mediante a tramitação da mesa. Ou a conselheira excluída ou excluído ficará também impedido de disputar a eleição seguinte. O Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal permanece rigorosamente como está, ressalvadas pequenas adaptações e melhorias de redação dos dispositivos. Conselho de Ética. Cria-se o Conselho de Ética espelhado no Conselho Fiscal em relação à formação, dinâmica e eleição, porém sem nenhuma exigência de notório para saber que seus membros apenas a inexistência da condenação anterior em PAD. O Conselho de Ética será também competente para receber denúncias diretamente, bem como para instaurar procedimentos de ofício. Deverá respeitar o direito à ampla defesa, proteger os dados de todos os envolvidos, proceder aos seus julgamentos de maneira reservada, obrigando-se, porém, a publicizar as suas decisões de maneira ampla, cabendo recurso ao Conselho Deliberativo, onde o julgamento será público. Mantém-se o último recurso da Assembleia Geral nas hipóteses de destituição de integrantes da diretoria executiva e exclusão de associado. Detalhes do funcionamento do Conselho de Ética serão previstos no Código de Ética, não havendo previsão de rendimento interno para esse novo órgão. A diretoria executiva. As regras quanto à diretoria executiva permanecem em sua grande maioria, mantendo-se a sua formação. Serão mantidas as incompatibilidades e a regra de uma reeleição. Mantém-se a regra de representação do Conselho de Administração da SAF, com expressa vedação da indicação ou substituição por terceiros, além do presidente e do vice-presidente. Remetem-se a esse capítulo as regras que previam a indicação de representante em seus conselhos de outras entidades e a criação de núcleos de responsabilidade social. As regras que irão prever os referidos representantes não podem ser remunerados por essa função. A indicação será proposta pela diretoria executiva, cabendo ao Conselho Deliberativo aprovar a participação da associação no conselho referido e o nome da pessoa indicada. Também será corrigida a redação para prever a manutenção de apenas um núcleo de responsabilidade social, também vedando a remuneração de seus participantes, sendo obrigatória a indicação de exclusão dos conselhos acima. As regras do processo eleitoral serão simplificadas, apenas no que tange à redação e a detalhes burocráticos, remetendo-se ao regulamento eleitoral de cada pleito e às normas sobre a apresentação de documentos e propaganda eleitoral. Será prevista a quarentena obrigatória para membros da SAF concorrerem a cargos da associação. Ocupantes de cargos na associação deverão renunciar aos seus cargos caso venham a manter qualquer relação com a SAF, sob pena de perder o cargo e sofrer sanção disciplinar, além de estarem obrigados a essa hipótese à quarentena em dobro. Das regras de governança, integridade e transparência. Regras sobre o patrimônio, receitas e despesas permanecem em sua maioria. Despesas administrativas básicas deverão ser limitadas às receitas obtidas com a SAF, salvo a autorização do Conselho. A apresentação da proposta orçamentária deve ocorrer em novembro do ano anterior, com ampla divulgação. Regras de fiscalização e transparência permanecem, inclusive no que tange à auditoria externa. Deverá ser expressa a obrigação de divulgação de documentos contábeis com periodicidade trimestral no mínimo. O membro do Conselho Fiscal do Bahia SAF, indicado pela associação, ficará obrigado a se reunir periodicamente com o Conselho Fiscal e a diretoria executiva do clube, podendo ainda ser ouvido pelo Conselho Deliberativo em casos especiais. A eventual contaminação patrimonial ou contábil decorrente dos resultados da SAF não estarão sendo considerados
na apuração de ato de gestão temerária, não sendo punível eventual déficit acima de 20% da receita bruta do ano anterior, decorrente dessa hipótese específica. Das disposições gerais e transitórias. Previsões de regras de transição, especialmente para as regras que migrarão do Estatuto para outros diplomas legais, construção de um esqueleto normativo básico e simplificado, com respectivas hipóteses e competências, e da necessária consolidação dos atos normativos de todos os órgãos do clube, dos pontos de atenção e discussão pública. Além dos pontos acima, que alcançam razoável consenso, no grupo de trabalho, a comissão pretende conduzir um debate público acerca de temas que, embora passíveis de mudança, demandam discussões mais amplas e longas. A. Requisito de retorno de sócio excluído por inadimplência, carência / quitação. Tamanho do Conselho Deliberativo e da chapa para sua eleição. E tendo findado essa participação aí, essa apresentação do Conselho, que a gente vai ser discutida amplamente no próximo dia 23, com a inscrição feita aí, e o clube vai dar os maiores detalhes. Eu acredito muito que a reforma do estatuto ela é necessária para o bom andamento da associação, para o que a associação tange com relação a outros esportes, aos novos modelos e as coisas que vão fazer a própria associação tornar-se forte e sustentável, também contando com um forte apoio da torcida. Eu espero que você tenha gostado. É um vídeo um pouco mais longo, de uma apresentação um pouco mais densa, mas eu espero que você tenha curtido, deixado seu like e esclarecido algumas coisas. Tamo junto, a gente se vê mais tarde. O nome do peixe é Pinote e eu fui. Tchau, tchau.